Sempre prontinhos para arrancar mais É uma verdade. Porquê que estás de semana. sunga? Isto cada vez. Isto Mas não me fica bem? fica, não estou Ok, a dizer pronto, que não. então Mas isto não- já nem há dress code. Sim, também é o que isto chegou, não é? Mala pior. Brinco, como é que estás, Tiago Ribeiro? Estou ótimo. Estás pronto esta segunda-feira? Vestido e ótimo. É verdade. E tu, estás pronto para esta Estou segunda-feira? prontíssimo. Olha, esta segunda-feira, eu sei que os começos da semana vocês querem coisas uplifting. Não vai ser um episódio muito uplifting. Esperem lá aquele já vos. É verdade, vai ser um episódio duro, vamos classificá-lo assim, mas nós também estamos aqui para todos em conjunto pensarmos um bocadinho no mundo que nos rodeia. Não estamos alheios, não estamos aqui fechados numa cápsula a fingir que o mundo lá fora não está a acontecer, ou que já não aconteceu aqui sempre à boleia da história. Dá-nos a trilha. Quando vem esta trilha, diz já o Tiago. É o anúncio. É verdade, é um episódio bem duro. Neste dia estávamos em 2022 e morri em Jerusalém, of all places. Ih, 2022 foi ontem. Pois foi. E morri aos 93 anos. Aí, tão Também, novo. pronto. Reticências. Falamos da enfermeira israelita Anna Pick Goslar. Quem tem boa memória talvez a conheça por outro nome, Hannah-Lee, como lhe chamava a sua melhor amiga, a autora do diário mais famoso do século XX, a Anna Frank. Uau. Era, sim, quem se lembra do dia, coisa que toda a gente leu em criança, era de facto esta rapariga Hannah-Lee, a melhor amiga da Anne Frank. Ela nasceu em 1928 em Berlim e era filha de um político e de uma professora, portanto, gente muito bem instalada até nos ciclos do poder. Eram ambos judeus, como ela própria, claro, uma família judia. Entretanto, há a subida do Hitler ao poder, estamos em 1933. Cabeça a prémio. Claro. Claro. E o pai era vice-ministro dos Assuntos Internos, portanto, era Uma figura visível. não é? Sim, Claro. sim. E foi obrigado a demitir-se, e então o que ele vai fazer, tal como aliás os Frank fazem a mesma coisa, vão-se mudar para o que eles acharam ser o seu safe haven, o seu sítio seguro, no caso a cidade de Amsterdão. E é lá que ela vai estudar para a mesma escola que a jovenzinha Anne Frank, elas são da mesma idade, e acabam por tornar-se as melhores amigas. É curioso, porque nós temos que pensar, é uma escola primária, elas eram mesmo crianças, penso que tinha 4, 5 anos quando se muda para lá, e esta nossa pequena Anneli não falava holandês, não é? Pois elas tinha crescido, era alemã, não é? Tinha crescido na Alemanha, e a mãe vai levá-la à escola primeiro dia, e ela fica muito, bem, não fala sequer a língua, e vê a Anne Frank a sorrir para ela, então corre. E ficaram melhores amigas. Foi para ela e a mãe lá conseguiu ir. Sim. Sei lá, achou que tinha chegado a alguém que lhe abria os braços. E Um ficaram... match, não é? Sim, foi. E ficaram amigas. Bom, para sempre, em boa verdade, claro. A Ana fala muito desta amizade no seu diário e descreve a belíssima casa onde vivia a amiga, 2 números abaixo da sua rua, no coração de Amsterdão. E depois já sabemos, a Alemanha nazi vai ocupar os Países Baixos. A Anna Frank e a sua família escondem-se no anexo, que era o escritório da firma do Otto Frank, o pai dela. Os Goslar vão ser presos, portanto, a família desta Hannah-Lee, são presos e vão ser deportados logo em 1943, primeiro para um campo de transição e depois acabam por ir para Bergen-Belsen, que é o mesmo campo para onde acabará por ser levada a Anne Frank. Agora, elas estavam no mesmo lugar, só que estavam separadas por uma vedação, porque os campos estavam divididos. Os nazis tinham criado uma parte do campo com melhores condições para judeus, como é que dizer, não sei se é uma classe social mais elevada ou gente com uma predominância social mais elevada, com o intuito de eventualmente poderem ser trocados como prisioneiros de guerra. E portanto estas pessoas tinham umas condições um bocadinho melhores, não estavam a morrer à fome, não as matavam, e a Anna-Lee estava nesta parte por circunstâncias familiares e a Anne Frank e a sua família estavam do lado contrário. Uma espécie de estratificação, não é? Sim, Dentro da. Mas conseguiam comunicar bem numa Vedações, vedação. claro. Exatamente. E ela faz isso, elas encontram-se pelo menos 3 vezes que haja registros através dessa tal vedação. Ela vai descrever a primeira vez que a vê, que já não é outra pessoa, não é? Ela era uma adolescente, a Anne Frank era um destroço do que ela tinha sido, e tentam trocar notícias da família, do que tinha acontecido, não é? Porque isto eram pessoas que estavam na sua vida e de repente ficaram sem as suas. Bem, sem o seu mundo, não é? A Anna-Lee tentou sempre levar comida, mas só de uma vez é que conseguiu entregar-lhe um pacote com comida e tal, e foi a última vez, de facto, que se viram. Nós sabemos que a Anne Frank vai morrer lá no campo de Bergen-Belsen, com, aliás, grande parte da sua família, acho que só das 8 pessoas, só o pai é que sobreviveu, e também aconteceu o mesmo à família da Anna-Lee, perderam toda a família, só ela e a irmã é que sobrevivem, muito doentes e escanceladas, apesar de estarem na parte privilegiada do campo, e elas sobrevivem de uma maneira muito curiosa, a bordo do famoso
chamava-se comboio perdido. Não sei se sabem o que é isto. Ou seja, era um comboio que ia transferir prisioneiros, pelos nazis, de um campo para outro, já muito perto do fim da guerra, com a ideia, precisamente, das SS de trocar, vamos tirar estas pessoas daqui, com a guerra já quase perdida, para estes judeus mais importantes poderem ser usados para trocar com prisioneiros de guerra alemães. E, portanto, pegaram em 7.500 pessoas, mais ou menos, e enfiaram-nas num comboio para levá-las fora dali de Bergen-Belsen. Este comboio, os aliados já tinham bombardeado uma ponte e, portanto, o comboio ficou parado na linha e os SS acabaram por dar à sola. Portanto, o plano não se executou e essas pessoas... Por isso é que se chamou The Lost Train, o comboio perdido. Estas pessoas ficaram ali mais ou menos 2 semanas até serem encontradas pelo exército soviético. Muita gente tinha morrido, naturalmente, de fome, a maior parte delas neste comboio. São 2 semanas, não é? Fechadas no comboio. A Ana foi solta, foi salva, aliás, ela e a sua irmã voltaram para Amsterdão. Ela passa um tempo no hospital e depois vai para a Suíça, graças a antigos conhecimentos dos seus pais. Claro, ela vai se mudar depois para Israel, ela foi enfermeira, casou, teve 3 filhos e muitos netos e muitos bisnetos. Ela fez várias visitas à Alemanha para falar em escolas sobre o Holocausto, claro, e participou em muitas homenagens à sua melhor amiga, claro, Anne Frank. A Anneli e muitas outras crianças, estima-se que só crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial tenham sido 500 mil de crianças, bem para além das outras todas. Claro, elas foram vítimas daquela guerra em particular e também do ódio dos adultos, não é? E elas tornaram-se símbolos disso mesmo, numa tentativa que não esquecêssemos. Eu lembro-me, visitei, claro, a casa da Anne Frank em Amsterdão e está lá uma frase no fim, a frase do Primo Levi, que diz: escolhemos esta criança em particular para representar o que aconteceu, porque senão não conseguiríamos continuar como humanidade se não tivéssemos só um nome. Porque 500 mil de crianças, isto é uma abstração, não é? Ou 6 milhões ou 60 milhões de pessoas é uma abstração. Claro, estes são símbolos para que não nos esquecêssemos destas coisas. Porém, hoje, e passaram-se muito poucas décadas da Segunda Guerra Mundial, as crianças continuam a ser uma espécie de danos colaterais da loucura do mundo, sabemos isso. Como se a própria continuidade do mundo não dependesse justamente daquilo que nós conseguimos passar às nossas crianças. E continuamos a vê-las morrer aos milhares, em Gaza, na Ucrânia, no Mali, no Congo, no Iémen, na Síria ou no Afeganistão, aos milhares, como nós vemos todos os dias pela televisão. Anne Frank é uma rapariga de 15 anos, que era a melhor amiga da nossa morta de hoje, e recebeu um diário, um dia, como presente, e escreveu e descreveu a sua vida no anexo em que os Frank se refugiaram dos nazis. Na sua última entrada, que escreveu uns dias antes de serem apanhados e levados para o campo de concentração onde foi morta, com a sua família, ela escreveu o seguinte: estou dividida em 2. Por um lado, tenho a minha alegria de viver e, sobretudo, a minha capacidade de apreciar o lado mais leve das coisas. E, por outro, tenho de admitir que, por mais que me esforce, sinto-me sempre a lutar contra um inimigo muito mais poderoso do que eu. A Anna Pick Goslar morreu faz hoje 2 anos.